Bem, então nós chamaremos agora para proferir a palestra de abertura de hoje, intitulada Cristianismo e Universalismo à Luz de Kardec e Rustem, o palestrante Júlio Couto Damasceno. O Júlio é jornalista e atua profissionalmente em uma grande empresa de comunicação. E trabalha há 30 anos na Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, lá no Rio de Janeiro. É dedicado à divulgação das obras de Kardec, Rustem e Ubaldi, através das palestras e livros publicados, como nos foi apresentado ontem por ele próprio. Com vocês, então, Júlio Damasceno. Bom dia! Que alegria estarmos aqui reunidos novamente, dando continuidade ao 10º Congresso Rustem. Gostaria de saudar também a todos os que nos acompanham pela internet, nesse momento lá na nossa Casa de Recuperação e Benefícios, no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo que está nos acompanhando, então um abraço a todos, e todos os demais de todo o Brasil, que formam conosco essa rede de amor, essa rede de alegria, de fraternidade, que se espalha pouco a pouco por todo o Brasil, através dos congressos Rustem. Pensando sobre o tema que nós poderíamos trazer para essa manhã do segundo dia do nosso congresso, nós pensamos muito na questão do essencial. Como seria bom se nós pudéssemos usar esta primeira hora do dia para lembrarmos o porquê, a razão de nós estarmos aqui reunidos nos congressos Rustem e trabalhando com tanto ardor, com tanto amor, pela divulgação conjunta de Kardec e Rustem. Por que essa insistência? Né? Por que esta preocupação em juntar essas duas obras dessa forma monolítica e mostrar que elas são duas faces da mesma moeda, inseparáveis, e que têm um valor social, cultural, espiritual de altíssima monta? Então, nós entendemos que seria muito bom se pudéssemos dedicar essa primeira hora à lembrança e ao estudo desses porquês. Né? Vamos ver se funciona aqui. Não, mas tudo bem, vou tocando aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando fala de espiritismo e cristianismo é que a essência do cristianismo, do Cristo, é uma essência de amor. O Mahatma Gandhi certa vez disse que se queimassem todos os livros do mundo e sobrasse apenas... Obrigado. Tá, obrigado. E sobrasse apenas o Sermão da Montanha, que haveria sobrado tudo. Nós poderíamos dizer também, parafraseando o grande Mahatma, se sobrasse só esse trechinho aqui do Evangelho, teria sobrado tudo. O movimento, a essência do cristianismo é o amor. A razão do cristianismo é o amor. O objetivo do cristianismo é o amor. Toda a lei e todos os profetas estão aqui resumidos. Tem um versículo do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4, versículo 43, que o Cristo diz assim: é preciso que eu vá também às outras cidades para pregar a boa nova do reino, porque foi para isto que eu vim. Ele veio para pregar a boa nova do reino. O nosso grande professor, ilustre professor, Carlos Torres Pastorino, fez a conta e descobriu que o Cristo se serviu de 42 parábolas diferentes para
traduzir a ideia do reino, né? Esse reino que não se encontra nem aqui, nem lá, nem acolá, mas se encontra dentro de nós. Então, o grande objetivo do Cristo foi falar do ser humano, das potencialidades do ser humano, e o amor como essência dessa mensagem. Então, quando se fala na volta do cristianismo do Cristo, se fala na volta do amor. Se fala no movimento de amor. E nós precisamos todos nos darmos conta de que nós estamos participando de um movimento de amor. Né? Então, é preciso lembrar a essência de tudo que nós estamos fazendo, o porquê, é para trazer este amor de volta, não um amor qualquer, preciso nos amar como Ele nos amou, né? Mas descobrir, eu estou apanhando aqui, né? Como não utilizar o equipamento, né? É preciso explorar e aprender a trazer de volta esse amor original. É como se nós tivéssemos um cristal, um diamante belíssimo, todo empoeirado, e de tal forma que não fosse mais possível ver as nuances do talhe, do diamante, o brilho, porque ele estava com as suas formas e o seu brilho totalmente encobertos. Mas na medida que nós vamos limpando e resgatando aquela peça original, é como se ele brilhasse outra vez, como se toda a riqueza das suas formas, dos seus detalhes, do seu entalhe, viessem outra vez à tona. Então, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ser publicado 2 anos antes dos 4 Evangelhos de Rustem, era preciso nos preparar para ouvir de novo aquela música do Evangelho original. Era preciso aquecer de novo os corações, preparar terreno, sensibilizar a nós todos para outra vez ouvir, ter contato direto com aquela mensagem incomparável. Então, essa é um primeiro ponto que às vezes passa desapercebido. Mas por que tanta insistência em Kardec, Rustem e nessa coisa toda? Porque nós estamos trabalhando pela volta do cristianismo do Cristo com esse aspecto, com esse mesmo objetivo, que não pode ser perdido, não pode ser desconsiderado. E se os fins são um efeito da causa, né, de que lhes dá origem, os meios para alcançá-los têm de ser da mesma natureza. Ninguém vai alcançar fins de amor, uma finalidade de amor, se o método, se o meio não for também de amor. Então, toda a incompreensão que às vezes encontramos pela divulgação de Rustem, pelo estudo de Rustem, só pode ter uma resposta, a resposta do amor. Porque o único meio das varas manterem-se em linha com a videira que lhes dá origem é observarem a sua própria natureza. E se a videira é de amor, as varas e todos aqueles que a representam têm que trabalhar e seguir seu caminho com amor. Então, esse é o propósito, o resgate para nós. As obras de Kardec e Rustem reunidas, elas representam o meio, o substrato, a condição de nós voltarmos àquele cristianismo original. É como se fosse uma ponte, um elo, uma conexão com Cristo que nos foi colocada de novo ao alcance das mãos. E por essa conexão nós fazemos tudo e faríamos tudo, porque é a chance que nós temos de reencontrá-lo. É a chance que nós temos de trazê-lo de volta, de alguma forma. E ela não pode ser perdida. Nós não estamos na pátria do Evangelho?
como estar na pátria do Evangelho e renegar ao mesmo tempo as duas obras que reunidas trazem todo o meio e a condição de fazer esse resgate? Mas eu não queria só falar, eu queria mostrar para vocês. Para que vocês saiam daqui com isso no coração, para que vocês sintam da forma como nós sentimos e possam levar isso para todos aqueles que vocês conhecem. Esse é o objetivo. Então, desde os seus primeiros dias, o Espiritismo revelou a sua conexão direta com o cristianismo do Cristo. Já na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz: não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. Então, é a primeira menção, a primeira conexão que Kardec faz, logo no primeiro volume, na primeira obra, entre Espiritismo e Cristianismo. É, no entanto, no Evangelho segundo o Espiritismo que essa conexão chega ao ápice, né, na codificação kardeciana. E aqui ele coloca essa conexão da forma mais clara, mais objetiva, mais precisa possível, de tal forma que ela se tornasse definitiva e extensiva a todos aqueles que pretendessem se tornar espíritas e que se interessassem pela doutrina de uma maneira muito clara. Dizer então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo. E aí estabeleceu a relação definitiva. O Espiritismo é a obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Lembra lá da frase de Lucas que eu citei? É preciso que eu vá também às outras cidades para pregar a boa nova do reino, porque foi para isto que eu vim. Então é a mesma obra, é a continuação do mesmo objetivo, é a renovação da oportunidade que se apresenta a nós todos. A mensagem que foi lida agora aqui, tão bonita, do Evangelho segundo o Espiritismo. É para nós todos, recalcitrantes na lei, filhos pródigos, que já ouvimos o Evangelho como católicos, como protestantes, em tantas vidas, em tantas encarnações, é essa oportunidade que nós temos agora, de através do Evangelho explicado, do Evangelho traduzido, do Evangelho destrinchado, finalmente clarear as nossas mentes, iluminar as nossas vidas e o nosso comportamento à luz do Evangelho. É como se fosse uma oportunidade renovada. Esse mesmo destaque, essa mesma relação, também tem o seu destaque lá na Gênesis, no seu capítulo 1, quando trata do caráter da revelação espírita. Diz ele: o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Então está aí, é o Espiritismo, o Consolador prometido, aquele que o Cristo prometeu solenemente que viria lembrar e explicar e completar tudo aquilo que Ele nos ensinou.
também em Rustem nós temos o mesmo ensino. E de forma muito bonita. E aí essa correlação fica ainda mais evidente. São os próprios evangelistas que vêm de novo comentar, explicar, esclarecer tudo aquilo que eles escreveram no próprio Evangelho. É uma bênção sem igual. Ter a oportunidade de tê-los de volta, explicando palavra a palavra, versículo a versículo, tudo aquilo que não teve o entendimento apropriado na época, tudo aquilo que precisava ser esclarecido. É por isso que Bezerra de Menezes diz que é uma obra sagrada. Que outra oportunidade teríamos nós de outra vez receber os evangelistas explicando, como se estivessem tratando com crianças, né? Explicando para a gente, passo a passo, cada passagem do Evangelho. E olha o que eles dizem, e com que beleza dizem. Tem trechos lindíssimos que nós procuramos aqui destacar. Dizem eles: o que vos pregamos hoje não é a mesma lei que Jesus vos deu a conhecer, que é o que intentamos, senão fazer-vos voltar atrás em busca desse vinho, que há 1800 anos espera que os homens o saboreiem. Olha que passagem belíssima. Que é o que intentamos, se não fazer-vos voltar atrás em busca desse vinho, que há 1800 anos espera que os homens o saboreiem. Então, essa correlação, eu comecei com as citações de Kardec, agora estou procurando mostrar as de Rustem. O objetivo é o mesmo, são as duas faces da mesma moeda, trazendo de volta o Cristo e a explicação dos Evangelhos. Olha aqui, o Espiritismo não é a personificação do Cristo, é, porém, a expressão do seu pensamento, a continuação e a conclusão da sua obra. Claro, objetivo, curto, suficiente para todo o recado. Mas tem sempre o mais. Tem um volume de Pertubaldi chamado A Descida dos Ideais. Essa nuvem de amor que desce do céu à terra, chegando ao solo, ela se torna lama. Ela fertiliza o solo e quebra a aridez dele e prepara os nossos corações para uma fertilização, mas ela faz o sacrifício de sair da sua pureza e transformar-se em lama. Quando o ideal vem à realidade terrestre, ele sofre a adaptação do meio. E é necessário que o tempo passe e que os espíritos amadureçam para que ele possa da lama outra vez evolar-se em forma de vapor e voltar aos céus purificado. Então, tem sempre um mais nessa história. E olha só esse mães, esse senão, como se apresenta. Olha essa passagem. João, replicando, disse: Mestre, vimos um homem que expulsa os demônios em teu nome. Olha só, tinha um estranho, um desconhecido ao grupo apostólico, curando e expulsando os demônios em nome do Cristo. E nós lhe o proibimos, pois que ele não segue conosco. Jesus lhe disse: não lhe o proibais, porque aquele que não é contra mim é por mim. Então, olha o ranço do sectarismo, né, da divisão, colocada lá no grupo apostólico, como um temperamento humano. Né? O Descartes cunhou aquela frase, né, penso, logo existo, né? E nós poderíamos também parafraseá-lo dizendo: erro, logo existo, né? Ou logo sou. Porque a condição humana é a condição do erro. Aquilo que nos traz a pátria terrestre é exatamente o erro, né? Na queda de Adão, na queda que nos traz a encarnação terrestre. E
o erro exatamente na forma dessa divisão, desse pensamento exclusivista, desse pensamento sectarista, que nos divide mesmo no movimento espírita. O grupo A faz a atividade de um jeito A, o grupo B faz a atividade do jeito B. Então não somos diferentes, é isso, e começam as complicações humanas. Quer dizer, mesmo tentando trazer de volta aquele cristianismo original, nós, se não refletirmos sobre isso, ainda corremos o risco de contaminá-lo ainda hoje com esses aspectos humanos, com essas infiltrações humanas dentro da pureza do ideal. Então é importante conversar sobre ele, sobre a pureza original, para nos manter alertas e vigilantes e lúcidos, para não cairmos no mesmo erro do passado e repetirmos outra vez as divisões artificiais e o sectarismo banal, né? Então, nós não nos habituamos não estamos, digamos assim, com os olhos treinados para perceber o brilho do diamante. Daqui a pouco eu vou mostrar esse amor crístico, esse amor universal e incondicional. É como se nós ainda tivéssemos alguma dificuldade para percebê-lo, para entendê-lo, para experimentá-lo. E quando nós lemos lá em Kardec e Rustem o cristianismo, né, autêntico, o diamante puro, ainda salta aos olhos e cria surpresa, porque é uma pureza sem igual. Vamos ver isso e vamos pensar um pouco sobre isso. Então nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, né? Cristianismo, universalismo e espiritismo. Como essas coisas se combinam e interagem. A volta às origens traz para nós um sentido novo para a cristandade. E esse é o ponto mais importante aqui da nossa conversa e a frase talvez mais revolucionária, mais radical, mais essencial a que teremos na sequência desse slide. Mas é aí que nós, talvez nessa frase, que nós vamos mostrar em seguida, é que talvez nós possamos entender a dimensão desse resgate, dessa pureza, do que nós estamos falando. E aí é o ponto nevrálgico, né? É procurar mostrar, olha a dimensão da mudança e do resgate do cristianismo que nós estamos lidando nesse momento. Olhem essa frase que virá. Está lá no tomo 4 de Rustem, no item 36. É cristão, quaisquer que sejam as suas crenças, qualquer que seja o culto externo que pratique, todo aquele que ama os seus semelhantes, que procura fazer-lhes o maior bem possível, que envida esforços por progredir e auxiliar o progresso de seus irmãos. Esse é cristão segundo Cristo, é a ovelha do bom pastor. Eu vou repetir e depois vamos analisar. É cristão, quaisquer que sejam as suas crenças, qualquer que seja o culto externo que pratique, todo aquele que ama. Qual foi a origem, a essência lá do cristianismo declarada pelo próprio Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, em todo entendimento, e ao próximo como nós mesmos. Olha aqui essa frase: é cristão todo aquele que ama os seus semelhantes, que procura fazer-lhes o maior bem possível, que envia esforços por progredir e auxiliar o progresso de seus irmãos. Esse é cristão segundo Cristo. Não importa o credo com que você tenha nascido e que você ainda mantenha. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua origem. Se você ama, é cristão.
Olha que revolução! O cristianismo deixa de ser religião institucionalizada e passa a ser um sentimento, passa a ser uma atitude de vida. Não uma filosofia de vida, observem bem, mas uma atitude de vida, porque o amor não se realiza por declaração, mas só se concretiza em gesto. Não está se dizendo que, outra vez, não vamos passar, né, mais 2000 anos falando de amor em vão. Né? O ato da cristandade só se concretiza quando você ama, quando você materializa o seu amor em gesto. Independente da sua crença, independente da sua religião, independente daquilo que você diga ou deixa de dizer, se você ama, você é cristão. Então você pode ter a religião que quiser, porque a sua religião não vai determinar a natureza do seu amor. Você pode até não ter religião, mas se você ama, você é cristão. Isso quebra todas as barreiras, digamos assim, quebra todas as formalidades, os formalismos, as instituições, traz o cristianismo de volta para dentro dos nossos corações. Traz o cristianismo, o templo agora é o coração humano, e você só vai operar a sua cristandade quando amar de fato. É por isso, né, entre outras coisas, que nós admiramos tanto essa obra, né, os 4 evangelhos, esse binômio Kardec e Rustem. Em que outra obra nós encontramos um cristianismo tão puro? É esse o Cristo de volta, é uma onda de amor que convida a tudo e a todos, independente de toda a barreira humana, que não se preocupa com aquilo que você diz, com aquilo que você veste, com a sua origem, só lhe convida ao amor, porque o amor é a essência do movimento crístico. Deus é amor, disse João. Então é preciso tomar consciência do movimento de que nós fazemos parte. É para resgatar esse amor com essa pureza, com essa simplicidade, com essa naturalidade. E não precisa de sinais exteriores. Conforme disse o Cristo, não virá com sinais exteriores, porque vem de dentro. E não dá para medir amor, não dá para comparar amor. Né? É como as flores de um mesmo jardim. No mesmo jardim você tem a formosura da rosa, você tem a alegria da margarida, você tem a elegância da tulipa. Cada uma está exteriorizando a sua porção de beleza e formosura do jeito que sabe, do jeito que pode. O amor também é assim. Cada um, feito o convite, vai exteriorizar o amor que tem do jeito que pode, do jeito que sabe, na medida que lhe cabe. E não há comparação possível, porque cada um será uma expressão única de amor. E não há nenhum sinal exterior, não há nenhuma instituição, nenhuma barreira, nenhuma hierarquia, nada. O convite que se faz é que cada um livremente expresse e materialize o seu amor na medida que lhe é possível. Então, essa frase é revolucionária. O cristianismo deixa de ser uma religião no sentido institucional do termo e passa a ser uma atitude de vida. Uma atitude de vida a qual todos estão convidados. O amor, eis a lei, os evangelhos. A prática do amor, eis os profetas, os intérpretes dos evangelhos. A melhor maneira de interpretar o evangelho é amando. É exteriorizando o amor que lhes deu origem. Né? A melhor forma de pregar o evangelho é amando. Você pode passar a vida inteira falando para alguém do amor e essa pessoa
ficar absolutamente indiferente. Mas se você amá-la de verdade e conseguir externar esse amor com toda a intensidade que lhe for possível, provavelmente nesse segundo ela entenderá a sua pregação de uma vida inteira. Né? Então, mais vale esse segundo do que o blá 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 do qual a sociedade está toda cansada. A porta é aberta a todos. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções dos seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, em vez de apaziguá-las. O Espiritismo não concorre com nenhuma religião, como nós acabamos de demonstrar. Nem se preocupa, né? Ontem estávamos comentando, nem se preocupa muito em saber a religião desse ou daquele. O que se deseja é externar o amor e convidar as pessoas a fazerem parte dessa onda de amor. É muito mais simples. Né? Ah, não, mas eu sou de tal religião. Não precisa dizer. Ah, não, mas eu... Não precisa dizer. Traga o seu amor. Né? Compartilhe conosco. E nós vamos compartilhar com ele. E basta. Né? Não precisa se explicar, não precisa trazer nada. Não, mas eu acredito nisso, naquilo. Não precisa acreditar em nada. Não se está aqui numa discussão teológica. Está num movimento de amor. É isso. O Senhor olha para todos os seus filhos com igual amor. Os únicos privilegiados, entre aspas, né, são os que maior mérito têm e os mais puros, abstração feita de todos os cultos e nacionalidades. Todas as vezes que a gente compara Kardec e Rustem, como estamos fazendo aqui, a sintonia do discurso é absolutamente evidente, conforme a gente está trazendo nesse momento. Perante o Senhor, os homens não são nem católicos, nem cristãos, nem judeus, nem muçulmanos, nem pagãos, nem heréticos, nem ortodoxos. Eles se dividem apenas em submissos à lei divina e em rebelados contra ela. E aí é o gancho perfeito depois para estudar o balde, teoria da queda, os submissos e os rebelados, né, os filhos pródigos, está tudo aí. A sementinha para entender a nossa condição terrestre, a encarnação nos mundos materiais, a queda original, como diz o Cristo, vós sois filhos do diabo. Né? Nós somos os filhos rebeldes da criação, exatamente aqueles que precisam fazer o caminho de volta do filho pródigo. Pietro Baldi tinha uma frase maravilhosa que nós usamos sempre lá na nossa casa de recuperação. Deus coloca nas religiões os que mais precisam delas. Essa frase é sensacional. Deus coloca nas religiões os que mais precisam delas. Eu comento sempre lá com a nossa equipe. Vocês pensam que os frequentadores são aqueles que estão vindo aqui receber a nossa contribuição, as nossas bênçãos? Ao contrário. Imagina aquele aprendiz de medicina, temos tantos médicos aqui presentes, né? Imagina aquele corajoso parente do estudante de medicina que estende o braço para ele tirar a primeira pressão, né? Aí ele todo desajeitado, não sabe mexer ainda no equipamento e tal, e o parente, às vezes a mãe, né, bota lá o braço para ele começar a treinar, tirar pressão, aquela coisa toda. Ele está sendo um voluntário para a nossa aprendizagem. Nós deveríamos agradecer cada pessoa que passasse lá para receber um passe, a gente deveria agradecer, né? Devia ter um cartãozinho no final, olha, muito obrigado pelo fato de você ter vindo e ter me dado a chance de começar a aprender a ser útil e tentar fazer o bem. Porque é como se fosse uma fisioterapia da alma, né? Nós estamos tão condicionados ao egoísmo, ao orgulho,
a indiferença à necessidade alheia, que todas as oportunidades que nós temos de fazer um bem, por menor que seja, deveria ser agradecida com efusividade, né? Porque é a chance que nós temos de quebrar esse padrão. Então, para nós, o que importa é isso, né? Os rebelados contra a lei e os submissos à lei, de cada vez nos prepararmos para essa adequação à lei divina. Mas essa porta é estreita, e aí eles tratam específico, se dirigem especificamente a nós espíritas a esse respeito. Achamos aqui uma porta bem estreita para lembrar a nossa condição. Diz eles, não basta intitular-se sectário de uma religião qualquer, cumpre que se lhe pratique a moral. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. E é o que nós estamos dizendo há pouco, o amor só se realiza em gesto. Não existe amor teórico, né? Imagina, a criança está chorando, querendo comida, e a mãe pregando o amor das mães da criança e não atende a criança. Não faz o menor sentido, né? A mãe pode estar fazendo qualquer coisa, às vezes está dormindo. A criança dá um beabá lá, um blá blá blá, ela já levanta e vai correndo para atender a criança. Isso é amor. O amor que se antecipa, o amor que tem no outro a sua prioridade. Né? O oposto de amor não é ódio, o oposto de amor é indiferença. A primeira forma de amor é o interesse genuíno pelo outro. Né? Eu sempre comento isso e é bom que fique gravado, a gente, né, vai registrando. Mas se esse fosse um mundo realmente civilizado, imaginem que esse nosso mundo que nós vivemos, que nós que fazemos parte dele, fôssemos de fato civilizados. Vocês imaginam que alguém conseguiria dormir enquanto uma criança dorme na rua? Imagine um filho seu, você descobre que está dormindo na rua como um mendigo. Você vai dormir? Você vai conseguir, né, ficar na sua cama, nos seus lençóis macios, no seu cobertor quente, enquanto o seu filho dorme na rua? Não, né? Agora, por que o filho do outro a gente dorme? Como se nada tivesse acontecendo, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa indiferença à necessidade do outro, porque não é nosso filho, é a tradução da barbárie que nós vivemos hoje. Fôssemos bons, né? Fôssemos melhores, e jamais conseguiríamos viver com essa hipótese. Não pode. Como é que uma criança vai estar na rua? Como é que eu vou conseguir dormir? Como é que nós podemos conviver com essa realidade? Essa indiferença que faz com que a gente desconecte tanto da realidade do outro, que nos permite esse exercício, essa aberração mental, né, de dizer, não, olha, eu não posso fazer nada. Se fosse filho seu, você saía em desabalada carreira, ia lá, pegava ele, trazia para casa, arrastava, trazia para casa para cuidar. Então, o amor só se realiza em fato. E não é por maldade também que a gente age assim, não. Na obra dos 4 Evangelhos eles dizem, é por lassidão de espírito, é como se fosse uma apatia moral nossa, essa indiferença, né, a dor do outro. Não é por maldade, é como se nós não tivéssemos despertado ainda para o interesse no outro. É como se o outro fizesse parte de um mundo à parte. Então, e a evolução e todo esse trabalho de evangelização e sensibilização é como se nós estivéssemos nos despertando outra vez para reencontrar o outro, para enxergar o outro e ver que ele tem as mesmas necessidades, as mesmas preocupações, as mesmas dores que nós temos e que nós estamos juntos nesse mesmo barco.
Mas esse despertar não é espontâneo. Primeiro você tem a primeira noção, aí você abre o primeiro olho, depois abre o segundo olho, depois você começa a se mexer. Aí aos pouquinhos você vai chegando em direção ao outro. Mas é um processo lento. É literalmente uma fisioterapia da alma. É como se nós não estivéssemos em forma nesse instante para olhar o outro, nos dirigirmos em direção a ele e abraçarmos o outro e reconhecê-lo, né, como parte de nós mesmos, como irmão em Cristo. Então é um processo lento, né, essa transformação, esse despertar. Espíritas, aos que vos chamarem falsos profetas, exemplificai o que ensinais, mostrai os frutos da moral que pregais. Hoje, sobretudo a vós, espíritas, a prática é necessária. Muito lhe tendo sido dado, muito lhe será pedido. Se nós temos essa noção, né, se nós temos essa constatação, a compreensão de que nós fazemos parte desse movimento de amor, de que se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um gesto de amor vale mais que 1 milhão de palavras, né? A melhor forma de pregar a doutrina não é falando. Né? Para falar, qualquer papagaio fala. Né? É agindo, é se comportando, é se relacionando com as pessoas que fazem parte das nossas vidas e mostrando a diferença através desses gestos de amor. Vós, espíritas, qualquer que seja o templo onde pratiqueis o culto exterior a que pertençais pelo nascimento. Olha só, pode ter outra vez qualquer religião. O espiritismo não concorre com qualquer religião. Não é católico, protestante, muçulmano e espírita. Espírita é um sentimento de amor. Que não concorda. Você pode ter qualquer religião, se você ama, você é espírita, você é cristão. Olha só, mudou tudo. Quer dizer, eu posso ter qualquer religião e ser espírita? Pode. Mas só será espírita de fato se amar. E se ela será cristão de fato, amando. Não pela declaração. Também pode saber o evangelho todo de cor e não amar ninguém. E não vai mudar nada. Então, vós, espíritas, qualquer que seja o templo onde pratiqueis o culto exterior a que pertençais pelo nascimento, prestai a Deus o culto da vossa adoração em espírito e verdade. É um exemplo que dareis aos irmãos que vos cercam, conhecedores da vossa fé, das vossas crenças, e para os quais, por menos adiantados do que vós, o culto externo ainda é um freio necessário. Servireis ao mesmo tempo de motivo de emulação aos mais tíbios. São as cartas de Cristo, né, de que fala Paulo. Somos todos cartas enviadas para os locais onde moramos, para as pessoas com quem convivemos. O nosso comportamento será a melhor tradução do nosso amor, da nossa cristandade. É isso. Independente de qualquer coisa que a gente diga, o nosso modo de viver será a melhor pregação possível. Em todas essas conversas, né, e entendendo essa universalidade da compreensão da mensagem do Cristo, e o exemplo a que eu me referi aqui do jardim, de que cada um tem a liberdade de traduzir no seu comportamento, com a sua expressão, com o seu jeito, o amor que lhe nasce no coração, isso se aplica também ao entendimento. Então, a mesma aceitação que a gente precisa ter do ponto de vista de comportamento, em que cada um vai traduzir o avanço alcançado do seu jeito, naturalmente, a mesma compreensão se aplica também às questões das ideias e do pensamento, a liberdade de pensamento. Cada um vai absorver do conjunto da doutrina a parte que lhe é possível. E vai fazer o melhor ao seu alcance com a parte que entendeu. Então você não precisa ser um sábio para ser bom cristão nem bom espírita. Você precisa apenas usar bem aquilo que aprendeu.
Se você aprendeu muito, procure usar muito bem. Se você aprendeu pouco, use também. Mas a questão é mais relativa do que absoluta, né? O que vale é o bom uso daquilo que recebeu, a parábola dos talentos. E não uma demonstração de santidade artificial. E essa liberdade de pensamento se aplica também nas questões das ideias. Então, dizem eles, e aqui vale para nós todos, né, tanto hoje na divulgação de Rustem, para aqueles que não nos compreendem ainda, quanto na aceitação de qualquer outro com ideias diferentes da nossa. Dizem eles, por que pretender sofrear os impulsos da fé? Por que pretender forçar os homens a caminharem por uma determinada senda que se lhes abriu, quando podem, seguindo a que lhe fica paralela, chegar ao mesmo fim? Já naquela época, Jesus condenava a tirania mística que vos diz, crede como eu, adorai como eu, do contrário sereis condenados às penas eternas. Jesus não veio dar receitas de adoração, veio dar receitas de amor. Não disse a única oração que nos deixou o Pai Nosso, um hino de amor universal. E mais nada, só nos ensinou a orar. E a oração nos ensina a doutrina, aquela melhor que vem do sentimento, que vem do pensamento, do próprio entendimento. Então, a liberdade de expressão e de pensamento é quase que um corolário da liberdade da expressão do amor. Onde há Espírito de Deus, é liberdade, né? Nos diz Paulo. Se você, outra vez, a tulipa, a margarida, a rosa, cada um vai ter o seu perfume. E não há problema que seja assim, se for perfume de amor. Se aquilo que a pessoa entende, do jeito que entende, se traduz em amor, que problema há? Só pelo fato de ser diferente da nossa compreensão? Mas se ela ama com aquilo que sabe e você não ama com aquilo que ensina, ou aquilo que ela sabe é muito melhor do que aquilo que você ensina. Porque ela conseguiu traduzir em amor o pouco que aprendeu, e você está traduzindo em intolerância aquilo que sabe. Quem é que ama mais e ama melhor? Percebe? Então, o nosso movimento, além de movimento de amor, é também um movimento de liberdade, um movimento de expressão, onde cada um vai alcançar o grau e o entendimento que quiser e vai exteriorizá-lo com a liberdade plena. Porque, outra vez, não importa tanto o que ele sabe, o que deixa de saber, o que ele acredita, o que deixa de acreditar. Voltando à essência, voltando ao cerne, ao eixo central do cristianismo, o que importa é o que ele faz com aquilo que sabe, e não aquilo que ele diz que sabe. Perceberam? E se a gente digamos assim, introjeta, absorve esse pensamento, esse princípio de liberdade, fica tudo fácil. Você vai conversar com alguém e diz, eu acredito nisso, você fica olhando para ele, que bacana, ouvindo para conhecê-lo e saber o pensamento dele, essa coisa toda. Que maravilha, que pensamento bacana. Quando ele acaba de falar, fica aquela pergunta no ar, mas o que ele faz com isso tudo? É isso, é essa a questão, né? O que ele diz, eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou católico, eu sou umbandista, eu sou espírita, eu sou isso, sou aquilo. Perfeito, vai ouvindo. E ele vai, provavelmente, daquilo que ele vai lhe contar, daquilo que sabe, você terá muito a aprender e aproveitar. Mas no final, tem uma pergunta no ar, né? Silenciosa, invisível, nos olhares que se cruzam, e aí a pergunta que cabe, mas o que faço eu daquilo que sei e o que faz você daquilo que sabe? Porque o nosso movimento é um movimento de... Exatamente. Não é um concurso de sapiência. Não vivemos num concurso de sapiência. Nem de comparação de crenças. Não é para isso que o Cristo veio. Aí fica fácil ser aceito ou não e ter pensamentos diferentes, porque cada um pensa do jeito que pode, assim como cada um sente do jeito que pode.
Preparai a reconstrução da Igreja do Cristo sobre os fundamentos inabaláveis e indestrutíveis da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O que cada um sabe não torna um melhor do que o outro. Assim como o que cada um sente não torna também melhor do que o outro. Cada um tem a sua condição, a sua realidade. E o seu juízo é com Deus. Nenhum de nós tem condições de avaliar quem quer que seja. Se o Cristo diz que ele não julga, imagina nós, né? Então, preparai a reconstrução da Igreja do Cristo sobre os fundamentos inabaláveis e indestrutíveis da liberdade. Então, liberdade, normalmente a gente diz assim, eu tenho que ter liberdade para dizer o que eu penso e o outro tem que aceitar. Não, o sentido inverso é tão importante quanto. Eu tenho que dar liberdade ao outro também de não aceitar e não concordar e não pensar igual com aquilo que eu penso. Esse é o exercício cristão. Não é ser amado, é amar. Não é ser compreendido, é compreender. Então, se aquilo que eu digo não está sendo compreendido ou aceito, não é um problema. O problema é quando eu não aceito aquilo que o outro, a liberdade do outro dizer aquilo que ele está dizendo. Eu posso não concordar, posso pensar diferente, mas o princípio de liberdade tem que ser inabalável, indestrutível, assim como o amor. Onde há Espírito de Deus, há amor. Onde há Espírito de Deus, há liberdade. É impossível separar a liberdade do amor. Percebe? Preparai a reconstrução dessa igreja do Cristo, que tem por templo o vosso planeta, e cujos fiéis serão todos os homens, sem embargo dos diversos cultos exteriores que agora os separam e dividem. Lindo, 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 um convite ao amor universal, e é por isso que nós nos encantamos e divulgamos essas obras. Apóstolos da nova revelação, preservai-vos de cair no exclusivismo da Igreja Romana, de fazer do Espiritismo, que é uma das fases da revelação permanente e progressiva de Deus, uma seita. Porque a seita, lembra lá de João, a gente divide. Então temos que ter esse cuidado. Por isso que é importante pensar e centrar no essencial. Nosso movimento é um movimento de amor, nosso movimento é um movimento de liberdade de pensamento. Então não pode ser seita. Na hora que você divide, você está criando grupo, está criando divisões, onde são todos seres humanos, irmãos. Toda vez, não, eu sou espírita. Aí já está criando a barreira. Não precisa dizer nada. Ama ou não ama? Aí alguém um dia poderá perguntar a você, mas por que você ama tanto? Por que você é tão generoso? Por que você é tão bom? Por que você é tão tolerante com as pessoas? Por que você se esforça tanto para ajudar as pessoas? Aí no final, quando você ouvir essa frase, que é o seu prêmio de vida, você diz assim, é porque eu sou cristão. E a pessoa aí será iluminada por toda a sua vida e vai entender, meu Deus, então é por isso? É porque eu sou cristão. E aí ela vai entender o seu amor, vai entender a sua tolerância, vai entender a sua paciência, vai entender tudo. E aí você demonstrou primeiro para explicar depois. Né? Apóstolos da nova revelação, espíritas, espiritualistas, não sejais dogmáticos, pois que se o fordes, vos tornareis sectaristas, falireis na tarefa que vos está confiada. Olha aqui, não sejais dogmáticos. Porque
o progresso vai andando, a revelação é progressiva, aí daqui a pouco, não, eu sou chiquista, eu sou divaldista, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Imagina se hoje nós dissessemos, eu sou mateuísta. Né? Sou mateuísta, eu só estudo o Evangelho de Mateus porque eu sou fã de Mateus. Não, eu sou luquista, né? Eu sou joãozista. Não, hoje fica fácil olhar para o Evangelho e perceber que ele vale pelo seu conjunto. Então, são falsas separações, mas a gente, sabe, se liga nessas coisas. Está tão impregnado no nosso DNA espiritual que a gente embarca na divisão. Estava comentando, tem gente que separa porque faz a corrente magnética, porque faz desse jeito, faz daquele jeito. Outra vez, por que confinar as expressões do amor? Por que julgar as expressões do amor? Cada um vai ter seu jeito de expressá-lo, de fazê-lo, de acontecer do jeito que pode, do jeito que sabe, que entende, né? Desprendei-vos de todo formalismo, de todo espírito de seita que vos possa entibiar na prática da justiça e da caridade para com todos, ou que seja um obstáculo ao cumprimento da lei do amor, lei que pela fraternidade há de levar os homens à unidade. Olha que frase bonita. Desprendei-vos de todo formalismo, de todo espírito de seita que vos possa entibiar na prática da justiça e da caridade para com todos. Os recados são sucessivos. Eu peguei aqui uma pequena porção, mas quem se dedicar à leitura dos 4 evangelhos, da codificação kardeciana, vai encontrar esses convites o tempo inteiro ao longo das páginas. Mas, e se ainda não nos aceitarem? E se não, tá bom, mas eu vou expressar o meu amor, eu vou dar toda a liberdade de pensamento, eu vou fazer tudo o que é possível por todo mundo, mas pode ser que nem assim me entendam, pode ser que nem assim me aceitem, ou não entendam do jeito que eu entendo. E para nós que divulgamos Rustem, isso é muito frequente, muito comum. O que se pode dizer a esse respeito? E aí trouxemos reforços, né? Para esse caso mais difícil, um remédio mais apurado se torna necessário. Essa frase também é magistral, magistral, magistral na sua simplicidade. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Não inventaram ainda. Não há um problema no mundo, né, que não seja resolvido com essa receita sensacional. Experimentem, né? Pode experimentar em casa, com a família, no trabalho, com o chefe, com sogra, com cunhado, com todo mundo. Todos são objeto de teste e experimentação dessa receita infalível, né? E dizem os espíritos dos evangelistas: doçura, fé, bons exemplos, tais as armas de que vós outros espíritas vos deveis utilizar para propagar a nova revelação. Bom êxito alcançareis com elas, entre muitos dos vossos irmãos, mas nem todos se acham ainda amadurecidos. Então pode ser que você, com a doçura, com a fé, com os bons exemplos, se faça entender no seu amor por muita gente. Mas pode ser que alguns ainda não entendam. E aí? As verdades eternas, que sucessiva e progressivamente são reveladas ao homem, preciso é que eles as aceite livremente. A aceitação dessas verdades tem que ser e é, de fato, obra do tempo e dos progressos do espírito humano. Aí se perguntam, mas será que agora vamos ter uma renovação e todo mundo vai sair estudando o Rustem e entendendo a complementariedade, a continuidade de Kardec e Rustem? Provavelmente não. Não vai ser do dia para a noite que as pessoas vão perceber. Mas e daí? O Emmanuel diz na obra Seara dos Médiuns uma frase belíssima. Ele diz assim: se Deus é a força do tempo, o tempo é a força de Deus. Não nos cabe cobrar a colheita, nos cabe a semeadura.
A nossa geração cabe, se nós, com aquilo que aprendemos aqui nos congressos, nos livros, se nós nos tornarmos melhores o bastante para convencer alguém de alguma coisa a partir do nosso comportamento, é sinal que valeu. E outros virão depois, muito melhores. Tem a profecia nos 4 evangelhos da vinda de João Batista, né? E provavelmente junto com ele uma pleiade de grandes missionários, de grandes espíritos, que um dia virão, mas no seu tempo, no momento certo, da forma aprazada, né? Que não sabemos, não nos cabe saber nem opinar. Deus é que dirige, Jesus é que orienta o progresso humano, né? Mas qualquer que seja o tempo necessário, importa que a pessoa aceite livremente. Que um dia caia a ficha, literalmente, ela pensa, mas não tinha pensado nisso. Que coisa interessante. E aí ela naturalmente se interessa. Não adianta, né, uma aprendizagem por repetição, por automatismo. Outra vez, tem que ser do coração. Então nós não temos também pressa. As gerações passarão e importa é que o progresso seja natural, seja livre, seja espontâneo e não apressado, com aquela objetividade menor, terrestre. Não, prazos e metas. Aqui quem decide prazo, decide meta é o Cristo. Né? O Bezerra de Menezes, o nosso patrono, tinha uma frase belíssima: nosso chefe é Cristo, nossa bandeira é o amor, nossa lei é o Evangelho. É isso. Né? O restante, o tempo não nos cabe, o controle dele. Né? Deveis falar desassombradamente das vossas crenças, assentá-las nas suas bases. Fazei-o, todavia, com brandura e persuasão. Aqui também um outro extremo, né? Às vezes a gente vai nos centros e aí o sujeito fala de Rustem baixinho, assim, ó, como se tivesse envergonhado de estudar Rustem, de estudar. Não precisa de vergonha nenhuma. Aí é a hora do desassombro. Eu estudo Rustem, sim. Aí é por quê? Aí você lê os livrinhos lá, está tudo lá, por causa disso. E pode falar com convicção e com certeza, porque está tudo lá, está claro, não tem motivo nenhum para constrangimento, não. O outro não entende porque ele não leu ainda, não estudou o assunto, mas na hora que ele ler e estudar, ele vai entender. Então, o desassombro também, a coragem da fé, a fortaleza moral de saber se colocar e de saber explicar as suas razões, os seus motivos, com base no que você estudou, naquilo que você se preparou. A sua fé racional, ela também pode ser muito convincente porque ela se impõe. A racionalidade se impõe pela clareza, pela segurança, pela firmeza. Então, deveis falar desassombradamente das vossas crenças, assentadas nas suas bases. Fazei-o, todavia, com brandura e persuasão. Não é porque você também está convicto que você vai ser deselegante com um colega que lhe ouve. Né? Ou precipitado. Não, você tem que aceitar porque eu sou convicto. Né? Não precisa chegar a tanto. Você fala com a sua convicção, com a sua fortaleza moral, mas outra vez, respeitando o tempo dele de aceitar, de entender aquilo que você está dizendo. Se, porém, encontrardes naturezas obstinadas, e as há muitas, deixai-as. O tempo fará, ou nessa mesma existência ou em outras, com o auxílio da reencarnação, o que não tiverdes podido conseguir. O futuro é longo, toda a eternidade se contém nele. Olha que frase belíssima. O futuro é longo, toda a eternidade se contém nele. Que importa que João ou José, ou Maria, ou Joaquim, ou Manuel... Não, Manuel, cadê o Manuel Sérgio? Manuel Sérgio é diferente. Mas, vou tirar o Manuel dessa história. Que importa que o outro não entenda ou não aceite o que você acredita e entende? O problema é dele. Olha aí que funciona o princípio de liberdade. E a vida vai se encarregar dele, em algum momento ele, talvez por outra via, por outra filosofia, por outro caminho, vai encontrar o amor dele. O que importa é que ele encontre o amor dele, do jeito dele, pelos caminhos dele, e não necessariamente por aquilo que você acabou de dizer, ou por aquilo que você acabou de ensinar, ou pelo seu caminho. Esse princípio de liberdade que a gente precisa, né, introjetar e absorver. Né?
Ele tem o caminho dele, você falou e contribuiu com alguma substância ali para o progresso dele, mas ele pode aceitar ou não e vai seguir seu caminho. Se ele for obstinado, né, e seguir outra direção, o tempo fará o seu papel. Então tira também aquela ansiedade, né, de convencer os outros, de pregar, de proselitismo, de número. Não, eu vou falar para quem quiser me ouvir, e quem me ouvir vai me aceitar se quiser, e assim porque esse é o princípio cristão, eu não sei fazer diferente. Né? Não sei obrigar ninguém a aceitar coisa nenhuma, não quero obrigar ninguém a aceitar coisa alguma, só sei falar aquilo que eu penso e sei ouvir aquilo que o outro pensa. E me divirto assim, né? E basta. Então, meus irmãos, para não nos estendermos mais, a mensagem, o convite, né, que nós fazemos na abertura desse segundo dia aqui do nosso 10º Congresso Rustem, é esse, também outra frase belíssima dos 4 evangelhos. Acompanhai a Jesus com amor e em vós se desenvolverá a inteligência do amor. Que possamos, né, pedir sempre aos nossos mentores espirituais que possam nos inspirar e desenvolver em nossos corações o amor que nos cabe, para que esse amor irradiado, falado e manifesto possa também despertar amor naqueles que nos ouvem e que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecemos imensamente a presença do Júlio Damasceno, que nos brindou então com essa palestra fantástica, tão esclarecedora, né, gente? Tocante, que mexe realmente com a gente. A palestra Cristianismo e Universalismo, à luz de Kardec e Rustem. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org